Olá, boa noite. Aqui doutora Rosalie assumindo novamente o Instagram da Débora Brasil para começar mais um Débora Talks. Tem um tempinho que a gente não se vê por aqui. A Débora aí começou outros projetos incríveis. Já tivemos aí 2 episódios do CEO Talks. Então, para você que está assistindo agora, que não conhece esse novo projeto da Débora, que está sendo lives conduzidas pelo presidente, pelo Leandro, com alguns convidados super especiais. Na primeira semana a gente bateu um papo com o presidente da Convatec, né, com o Bruno, e essa semana passada foi com o diretor da Vuelo Pharma, com o Ulisses. Então foram bate-papos bem legais. Se você ainda não conhece, então, o CEO Talks, corre para assistir, tá aqui no feed da Débora, bom? E também, claro, no canal do YouTube. Então, se você não conhece o canal do YouTube da Débora Brasil, corre lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo das novidades e não perder nada, bom? Os episódios também vão para o site, então são várias plataformas para que você possa não só ter acesso ao conteúdo, mas compartilhar. Compartilhar com alguém, compartilhar com algum profissional da área da saúde, compartilhar com alguma família, com alguma pessoa que queira saber mais sobre esse universo, não só da epidermólise bulhosa, mas também de doenças raras, de pesquisa, de cidadania, tá? Então, compartilhem. A gente colocou em várias plataformas para ficar fácil de compartilhar. E a convidada de hoje já entrou aqui na sala. Eu vou chamar ela aqui para a gente não perder tempo, porque o bate-papo vai ser comprido. É um tema que é sempre super... Não, Eveline, já tá aqui Eveline, mas não tô conseguindo te convidar. Vê se é a sua internet, ou então você pede para participar. Bom, porque aqui tá travado para mim. Tá como não pode participar. Talvez o seu perfil seja privado, talvez seja isso também. Então, se você tirar o seu perfil do privado ou então pedir para participar, eu acho que já fica mais fácil. Pode ser isso. Tá bom? Eveline tá aqui. Então, o episódio de hoje é o uso racional das coberturas especiais. E aí vai ser um bate-papo ótimo. Primeiro porque começa usando o termo cobertura, né? Então, acho que vai ser o primeiro ponto que a gente vai abordar, vai ser o porquê que a gente está usando aí esse termo cobertura e não curativo. Eveline, eu vou precisar que você tente sair da sala, bom? Botar o seu perfil do Instagram aberto, ou então quando você entrar na sala novamente, pedir para participar, porque eu não tô conseguindo te convidar, tá bom? Talvez porque seu perfil seja privado, pode ser. Então, acho que o primeiro item vai ser aí por que a gente usou esse termo cobertura e não curativo, e por que especial, né? Por que a gente sempre fala aí curativo especial, parece que é um sobrenome dessa cobertura e não é. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o uso racional dessas coberturas, né? Por que a gente sempre prega, né, que as coberturas são boas, não tem uma melhor do que a outra. O que tem são indicações corretas, acompanhamentos certos, né, indicações boas, fase da ferida. Então, cada cobertura aí vai ter uma fase melhor para ser usada, né? Cada paciente vai se adaptar melhor do que outro. Então, por isso que é super importante a gente conversar com uma enfermeira, né, que tem bastante experiência com isso. Eveline, você continua na sala, você precisa sair da sala. Sai daqui, para de ver essa participação ao vivo e entra de novo, tá bom? Ou então você
Ah, isso. Tô vendo agora, deixa eu ver. Não, tá como não pode participar. Eu vejo você aqui ao vivo, Eveline, mas dá não pode participar. Talvez porque seu perfil é privado, aí às vezes dificulta o convite. Vê também se você consegue pedir para participar, tá bom? Então a gente vai conversar isso hoje com a Eveline. Eveline, ela é enfermeira, ela trabalhou alguns anos em algumas empresas e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre isso, sobre como é que a gente tem o melhor uso da cobertura que a gente tem. A gente não está aqui para indicar uma cobertura ou outra, a gente está aqui para conversar sobre tipos de coberturas, né? O que seria mais indicado, dependendo de cada fase. Isso. Ah, tá bom, Eveline, está no computador, né? Não funciona no computador, é celular, tá bom? Então vai pro celular. No computador você não consegue participar no computador. Então é isso, já descobrimos aí o problema. Vai pro celular. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho. Então, por que a gente vai conversar sobre esse tema hoje? Enquanto isso, as pessoas vão entrando e eu vou lembrando todo mundo de conhecer o canal do YouTube da Débora Brasil. Bom, o canal do YouTube está atualizado, então todas as lives, tem acho que mais de 50 lives já feitas desde o começo, desde abril, quando a gente começou esse projeto do Débora Talks. Então tem muito conteúdo. Se você quer saber mais sobre epidermólise bolhosa, sobre doenças raras, sobre pesquisa, sobre genética, sobre vida, sobre histórias de vida, sobre histórias de superação, bom, acessa lá o canal do YouTube e maratona. Maratona bastante, assiste, que tem muito conteúdo legal para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre todo esse universo. Eveline, você já entrou novamente? Pelo celular? Agora sim. Agora a Eveline tá aqui. Tá aqui, não pode participar, gente. Ao vivo tem dessas coisas. Sua internet tá boa, Eveline? Porque aqui tá dando que não pode participar. Eu não sei se você já estiver no celular, eu vou tentar aqui novamente. Não. Então a gente tá aqui tentando, pessoal. Até parece que eu esqueci. Bom, com um pouquinho de atraso, mas agora eu consegui. Tá conectando? Não. Agora sim. Gente, é isso aí. Ao vivo tem disso. Tudo bem, Olá, Eveline? Boa tudo bem, noite. doutora? Boa noite a todos. Não Boa sabia que não noite. estava pelo computador. Nossa, montei a maior esquema aqui com iluminação, tudo para não precisar usar o celular, mas Não, vamos lá. não, não funciona. Só funciona pelo celular. Não É, tem então, problema. então vamos começar para a gente não perder tempo nesse tema aí de Sim, hoje. Eu já comecei a conversar um pouquinho, mas a gente vai começar aí o nosso Débora Talks de hoje e pedindo para você se apresentar. A gente já começa agradecendo sua participação, você ter aceitado vir conversar com a gente sobre esse tema. Vai ser bem legal a gente pegar o gancho. O último episódio do Débora Talks foi com o Dr. Adriano Mel. Então, hoje a gente vai conversar aí sobre o uso racional das coberturas especiais. Eveline, se apresenta. Quem é a Eveline e qual que é o envolvimento dela com epidermólise bolhosa? bom, boa noite a todos. Eu é que agradeço a oportunidade. Você sabe, doutora Rosalie, que acho que desde o primeiro Débora Talks eu não perdi quase que nenhum. Sempre prestigiando esse trabalho maravilhoso que a Débora vem fazendo. E assim, eu
eu percebo assim nessa evolução, principalmente nos últimos 2 anos, da Débora em si, principalmente no Brasil, seja com a gestão da doutora Janine, do próprio Leandro, né, quanta coisa boa já aconteceu. E eu fico muito feliz, né, e agora principalmente poder fazer parte desse time que eu sou fã, né, de várias pessoas aí que fazem um trabalho muito bonito. E fico feliz de ver o quanto a Débora está crescendo, né? Não só no Talks, mas também o site da Débora está lindo. Quem não entrou ainda, não teve oportunidade, gente, está totalmente repaginado, cheio Tá de lindo. novidades. Tá lindo, tá lindo. Então, parabéns, e para mim é um privilégio estar aqui. E falar como que a Eveline tem envolvimento com a epidermólise bulhosa é engraçado, porque eu acho que a vida da gente vai se preparando para esse momento, né? E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão envolvidas com essas pessoas tão especiais, famílias tão especiais, né? Que vivem diante desse dilema de uma doença ainda, né, sem cura, eu acho que a gente vai sendo preparado ao longo da nossa vida profissional, da nossa jornada, para chegar nesse momento. E eu acho que eu estou sendo preparada desde a minha adolescência, porque eu cheguei a ser voluntária da APAE para trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Depois fiz a minha graduação, no meu primeiro emprego, eu trabalhei no hospital oncológico, então essa questão do sofrimento, da dor, estava sempre muito presente na minha vida, né? Fiz pós em terapia intensiva, porque aí, nesse período, já no início da profissão, eu já caí, né, na parte de pediatria, e eu falo que eu já fui picada pelo bichinho da pediatria, e ele nunca mais me largou. E aí, sempre em terapia intensiva, isso mais ou menos uns 15, 16 anos, né, na parte assistencial. E aí eu comecei a me apaixonar pela área de feridas. Em 2004 eu fiz a minha pós em dermatologia, onde eu tive a oportunidade, o privilégio de ter como mestras Maria Helena Mandenbaum, né, que hoje é uma grande militante aí das causas para as pessoas com EB, Vânia Decler, né, que também é uma grande referência, né, no mundo de epidermólise bulhosa, nos trabalhos que ela publica e do trabalho que ela faz ainda hoje, né, com essas pessoas. E aí, em 2010, 2015, eu fui, como você disse, né, eu comecei na área comercial, né, e fui trabalhar com algumas empresas de curativos. Cheguei a passar por 3 empresas, né. Numa dessas primeiras, foi 2015, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né, doutora Rosali, eu lembro direitinho até hoje a sua ligação e o seu desespero, né, para poder cuidar da Lívia, né, que infelizmente não está mais conosco ainda hoje, mas eu lembro direitinho, né, a sua preocupação. Eu falei, gente, olha só onde estamos hoje, né, aqui fazendo uma live com a Débora. Então, essas voltas que a vida dá, e os caminhos que ela vai te preparando, né, para chegar até aqui, começa lá atrás, né? E eu tenho certeza que para todo mundo tem uma história muito bonita. E eu acho que o que eu mais fico encantada é assim, o quanto Deus é poderoso no sentido de guiar nos seus caminhos. Você encontra as pessoas, depois você desencontra, depois você reencontra. E o reencontro é muito gostoso, né? E eu falo que estar aqui hoje é um grande reencontro para mim. Que lindo! O reencontro, ele é muito poderoso. Até mais do que o primeiro encontro. E a gente começa falando, e a Ana Luísa já tem pergunta. Gente, olha só, vamos combinar, a partir de hoje, assim, a gente bota as perguntas na interrogação, que vai ficar mais fácil de eu compartilhar as perguntas até para responder. Então, Ana, já começa colocando sua perguntinha ali na interrogação para a gente depois responder. A Ana já tem pergunta. A Ana, acho que é nossa frequentadora assídua número 1. A Ana vai ganhar o troféu. Eu acompanho bastante as perguntas dela. Ana Luísa vai ganhar o troféu. A gente começa falando sobre cobertura e curativo. Por que que quando a gente vai falar de forma mais técnica, a gente usa esse termo cobertura e popularmente ele é conhecido como curativo? Tem diferença? Sim.
Na verdade, o termo curativo ele já é um termo que não deve ser usado. Primeiro, porque você joga uma responsabilidade para um processo de tratamento exclusivo para o material. E ele está ali, na verdade, para proporcionar, né, um ambiente ideal para a cicatrização, né, minimizando dor, né, evitando o trauma durante a troca, que é a hora que você vai pensar numa cobertura, né, para uma ferida, você tem que pensar nesses pontos. Mas curar a ferida, ela depende de N fatores. Depende da questão nutricional, se o paciente tem infecção ou não. Então, não é um termo que a gente não utiliza mais, o termo curativo, né? Então, o termo correto será uma cobertura. E aí você tem, né, no mercado hoje, inúmeras tecnologias que podem ser tá sendo utilizadas tanto para prevenção de formação de novas lesões, áreas que de repente sofrem maior trauma, maior atrito, e também para o tratamento em si das próprias lesões, que aí você tem que conversar com a ferida, né? Você tem que saber o que utilizar, né? E na hora de selecionar esses materiais, o que a gente tem que pensar? O que eu vou esperar, né? O que eu espero que esse material que está aqui nas minhas mãos agora, o que eu espero que ele faça? Então, assim, o ideal é que você troque o menor número de vezes possível. Por quê? Para garantir uma maior durabilidade, para que, né, você possa ter, né, um processo de reparação tecidual no momento correto, porque não adianta você colocar um material e passar 2 horas ele já está solto, ou ele já está todo saturado e você precisa estar trocando a todo momento. Isso, principalmente, né, no universo de epidermólise bolhosa, a gente sabe o quão doloroso e traumático é esse momento da troca do curativo. O ideal é você ter variedades, tamanhos, formatos, espessuras, né, de espumas, muitas vezes, que a gente tem. Eu vou utilizar só uma camada de contato. O que eu preciso? Então, quanto Não, mais variedades você tiver, melhor, né? Vamos parar agora para falar isso aí, porque você usou um termo, camada de contato. E é um termo que a gente usa bastante, tecnicamente. É um termo que está no infográfico da Débora, né? A gente entra em um tópico, a gente vai passar por esse tópico, o que a gente espera de uma cobertura, né, para a pessoa com EB, mas aí você traz um termo que é contato. Hoje a gente pode dividir as coberturas em coberturas, né, de primeira camada, de contato, de segunda camada, né? Como é que funciona isso? Assim, como é que a gente pode trabalhar isso na cabeça da pessoa? Tá. Camadas de contato, normalmente, a gente classifica como aquelas camadas que vai fazer o contato primário com a lesão. Então, pode ser uma camada, uma tela de silicone, uma tela com camada líquido-colloide, uma membrana de celulose, uma tela impregnada com emulsão de petrolato. Então, essas são camadas de contato. Então, são curativos primários e você vai precisar associar como secundário uma gaze, né, uma compressa, enfim, essas são as camadas de contato, que são essas telas, né, que existem inúmeras formatos, né, e composições diferentes dessas camadas de contato. Não que as espumas não sejam camadas de contato, porque elas fazem de fato contato, mas aí elas já são produtos que são mais completos, né? Então, além de fazer o contato, evitar a aderência, né, no leito da ferida, ela também tem a capacidade de efetuar a absorção, né? A gente quebra o primeiro preconceito, que você falou gaze. As pessoas normalmente, quando a gente fala assim, vamos falar aqui do uso racional de coberturas especiais. O uso racional de coberturas especiais muitas vezes passa pelo uso da gaze. Sim, sem dúvida. Acho que é a primeira coisa que a gente está quebrando. Sim, exato. E o uso, né, adequado do material, sob a supervisão e orientação de um profissional de saúde, né, que entenda daquilo que existe, né, e que o paciente tem ali no rol, né, de materiais. Por exemplo, hoje a gente tem o kit borboletinha, né, que oferece inúmeras formatos,
seja opções de tratamento, né, das lesões num momento tão difícil que a família tem ali que absorver aquela série de informações. Então, é muito importante ter o acompanhamento do profissional de saúde para que faça essas orientações e que não tenha nenhum tipo de complicação, né? Coloque, de repente, sei lá, a cobertura virada ao contrário, de repente, utilizar um material que tá com uma ferida que está muito exudativa, utilizar um material que tenha uma pequena absorção. Capacidade de absorção. Eu já vi Exato. também Então, duas muito importante. espumas juntas. Então, assim, Sim. quando a gente fala desse uso racional da cobertura especial, se a gente tem uma camada de contato, já que não vai, que vai evitar a aderência, né, de uma segunda camada, você pode sim usar a gase. Isso passa pelo uso racional Sim, da cobertura. sim, O que não dá sem muitas dúvida. vezes para você usar duas espumas, uma em cima da outra. Então a gente acaba Uhum. vendo algumas coisas como essa e que isso foge completamente ao uso racional da cobertura, né? Então, o Exatamente. mais importante aí que você falou, a gente já quebrou o primeiro preconceito, assim, a gase ela faz parte desse uso racional. Quando bem Sim, indicada, quando acompanhada, né, a troca vai precisar ser mais frequente, mas sim, a gase tem o seu papel, né? Às vezes eu sem falo assim, dúvida. olha, em cima disso aqui você vai colocar gase. E os pacientes ficam, Sim, meu Deus, não vou colocar gase, porque vai grudar, né? Se você tem aí a sua primeira camada de contato, que vai fazer esse papel, você vai colocar gás, você vai colocar a compressa, e você vai ter, né, a absorção e não vai ter a aderência dessa gase exato. no leito da sua ferida. Então, a primeira coisa que a gente quebrou foi aí, a gase faz parte desse uso de cobertura. E o segundo tem que ter o acompanhamento, né, Eveline? Porque a gente É, precisa evitar esse uso irracional das sem dúvida. coberturas. Sem dúvida. E o ideal, doutor, é aquilo, né? O profissional de saúde, ele vai fazer, de repente, avaliar, principalmente a questão de odor, o nível de exsudação. A lesão, quando ela está em extrema exsudação, muitas vezes o que a gente vê na prática é que o silicone, que é vamos dizer assim, o principal material que é utilizado em EB, às vezes ele atrapalha. Então, quando tem muita exudação, às vezes é melhor você abrir mão de usar o silicone e usar uma espuma não aderente, né, mas que consiga absorver mais esse exudato, para que você não precise ficar trocando a todo momento, e que não represe, né, essa secreção no leito da ferida, porque depois você vai efetuar a troca, você vai começar a ter complicação, você ter depósito de exudato, formação de biofilme, e com isso infecção. E E isso é por aí muito. vai. Eu vejo, assim, na prática, aí troca-se, né, a cobertura 2, 3 vezes ao dia, isso não é o adequado, isso não está Não. correto, né? Então, o ideal é que as trocas, principalmente em B, que sejam realizadas, no mundo ideal, entre 48 e 72 horas, para dar um tempo do organismo se recuperar, aquele tecido começar a epitelizar. E aí, quando eu utilizo um material adequado, eu consigo garantir essa troca menos frequente. E com isso, eu gasto menos material, né? A pessoa que tem EB sofre menos, porque não A vai troca ter é assim, a dolorida. troca dolorida a todo momento, né? E a ferida vai ter tempo de restabelecer todo o processo de cicatrização, que nas pessoas com EB a gente sabe o quanto isso demora por uma série, e o esforço, né, que o próprio organismo faz para poder cicatrizar aquele monte de lesão, né? Então a Então existe gente. uma demanda energética, né, do próprio organismo da pessoa muito grande para cicatrização. Então eu tenho Sim, que manter uma cobertura que dure o maior tempo possível, né? E sim. que ela cumpra com o papel de absorver, de dar o tempo de cicatrização. Isso é muito importante. A gente pode falar alguns tópicos, né, sobre o que a gente espera de uma cobertura ideal, né, ideal para EB. O que a gente espera? Todo mundo sabe que ela não pode ser aderente, né? Eu acho que isso é a parte mais Perfeito. fácil. Mas o que a Uhum. gente pode esperar, né? Uma cobertura com uma capacidade de absorção, cicatrizante, ou então que mantenha a margem, né? A pele lesão,
né, também adequada, não deixa ela úmida? Como é que a gente... algumas coisas que a gente pode esperar desse curativo aí especial? Sim, eu penso que assim, tem que ser uma cobertura que seja prática, né? Que Isso é, você não venha nossa, isso é muito defecar importante. muito, que você consiga pegar aquele material na mão e já consiga entender como que ele funciona, né? Não grude, não deixe resíduo no próprio leito da ferida, porque às vezes hoje nem tanto mais, mas, por exemplo, o hidrocoloide, né, que a gente normalmente não utiliza em EB, não só pela questão da adesividade, mas ele libera, ele interage com a ferida e ele libera aquela substância e depois para você fazer remoção, só fazendo fricção. Né? Então, na pessoa com EB, a gente não vai tentar evitar esse tipo de situação. Que seja, né, que cumpra com uma boa absorção, né, que ele consiga absorver e reter, né, aquela secreção que está sendo retirada da lesão, que proteja a borda, né, porque tem uma adesividade suave, mas uma adesividade, muitas vezes, que a gente precisa, é suficiente para que o curativo, né, a cobertura fique estável, não fique se deslocando. E é outra coisa também que eu vejo, e assim, na questão, mais uma vez, né, do nosso tema aqui, da racionalidade do uso da cobertura, uma fixação feita de forma, às vezes, muito frouxa, então a cobertura, né, a pessoa Não se fica no mexe, a leito. cobertura sai do lugar, não fica. E aí acaba, a cobertura sai do lugar, se contamina, né, e não protege aquela área que você precisa. Eu já vi Terceiro ponto. cobertura Fixação. sendo amarrada, ao invés de ser passado a faixa, né, a atadura, ela ser amarrada. E, então, assim, não protege contra infecção. Então, se vem, né, uma mosca ou até mesmo cai alguma coisa naquela cobertura, ela não está devidamente protegida, né? Escorre Então, secreção para a margem, porque o curativo não está sim. aderido ao leito. Então, se ele não está aderido, ele não absorve a secreção, não retém, escorre para a margem, macera. E aí a gente não consegue ter uma cicatrização ideal. Então, a gente falou também de um ponto super importante que muitas vezes é menosprezado. As pessoas têm a cobertura ideal, aquela cobertura especial, aquela cobertura cara, aquela cobertura judicializada, e a cobertura não está fixada. Não tem efeito, aquela cobertura que fica sambando na ferida, né, andando de um lado para o outro, ela não tem efeito. Se ela não está, né, no local, no leito, fazendo aquele contato, absorvendo e retendo, protegendo aquela borda, protegendo aquela pele, né, ao redor, ela não tem, então, todo o potencial de ação daquela cobertura. Você falou uma coisa que eu adoro e eu sempre falo. Ela tem que ser fácil. Ela não interessa se ela é fácil para mim ou para você. Ela tem que ser fácil para quem vai usar, né? E claro que a gente está falando de uma diferença gigante. O Brasil, ele é continental. Às vezes o que é fácil para uma família não é fácil para outra. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante você fazer o atendimento de forma individualizada, né? Epidermólise bolhosa, ferida de formas em geral, né? Elas não são fórmulas de bolo. Você não tem como fazer o mesmo bolo para todo mundo. Mas quando você fala de epidermólise bolhosa, que você tem uma ferida, né, de difícil cicatrização, várias feridas pelo corpo, família, todo um contexto, o curativo, a cobertura, ela precisa ser facilmente reproduzida pela família e tomara pela pessoa, né? Porque a nossa principal, nossa vontade, assim, pelo menos de quem trabalha com isso, é saber aí que essas pessoas estão se cuidando, promovendo o autocuidado, conseguem fazer os seus curativos, né? Conseguem usar as suas coberturas, né? E isso trazer essa independência para a pessoa. Então não adianta ser uma cobertura super difícil daquela pessoa usar, independente de qual for, né? Porque ela não vai usar certo. Então eu acho que isso é mais um uso racional. E a gente não está nem entrando ainda no material. A gente está entrando no ABC, né? A cobertura, ela precisa ser fácil, precisa ser reproduzida. A família, a pessoa precisa ser treinada pelo profissional para que ela possa reproduzir
da forma adequada. Então, isso também eu adoro falar sobre isso. Adoro. E essa questão da fixação, a gente entende, né, que no momento ali que está fazendo o banho, né, seja na criança, e ela está, muitas vezes chorando, está tendo dor, tenta fazer, muitas vezes não consegue nem raciocinar muito bem, né, na hora de selecionar o tipo de cobertura, tem medo de apertar demais o membro, com medo de machucar, então, assim, não é para apertar demais, mas o curativo não pode ficar solto, né, porque vai perder. Né? Então, principalmente, hoje a gente tem materiais, tem ataduras com material muito, muito bom, tem aquelas malhas elásticas que tem com trama mais fechada. De várias marcas. Várias marcas. Então, Várias assim, marcas. temos materiais muito bons para poder atender. Mas a gente tem que saber o que está fazendo, né? Para não prejudicar e também não ficar desperdiçando, né? Tempo, material, enfim. Então, outro ponto, né? Quando a gente vai esperar de uma cobertura, é que ela possa me fornecer naquele propósito dela, seja na absorção, que tenha vários formatos, que permita muitas vezes recorte ou não, né? Então eu preciso saber, isso aqui eu posso recortar, isso aqui eu não Isso é posso. super importante. É outro termo. Importante. Recortar, gente. Não é toda cobertura que ela pode ser recortada, né? Vamos combinar que tem algumas que são mais fáceis de recortar e você consegue fazer aí, usar a sua criatividade para fazer o que você quiser com a cobertura, mas outras, quando você recorta, você perde a função da cobertura. Então, assim, você não pode recortar qualquer cobertura para qualquer formato. De novo, por isso que é tão importante ter um acompanhamento, né? Esse acompanhamento ele é fundamental. Uma coisa bem básica, tá bom? Mas talvez não seja tão básica. A cobertura que caiu no chão, gente, não pode pegar e colocar novamente, tudo bem? Porque a gente tá falando aqui que a cobertura tá meio solta. Também, né? Que, infelizmente acontece. É uma realidade, acontece, mas a gente entende, a gente vê que o material, né, ele tem uma característica de que uma espuma que você vê que tem uma ótima qualidade, mas não é para ser lavado, né? Então, a gente já ficou sabendo de história de varal. Sim. Nos documentos da Débora que foram apresentados lá no Ministério da Saúde, a doutora Janine colocou, né, das realidades que a gente... Então, assim, gente, a gente vai continuar aqui, mas caiu no chão por fixação inadequada, caiu viradinha para cima, que nem pão com manteiga. Caiu assim, ó, pau, viradinho para cima. Não pode pegar e colocar novamente, tá bom? Mesmo que tenha caído viradinho para cima. Continua aí, Eveline, só para ficar bem claro aí no nosso uso racional. Bom, e aí, doutora, eu acho que tem alguns pontos também que são muito, muito, muito importantes na hora que a gente vai pensar nessa questão do uso racional. Primeira coisa, né? Quando eu vou fazer a remoção da minha cobertura, o ideal é deixar essa cobertura desde o momento da remoção e principalmente a limpeza dessa lesão antes de eu pensar na cobertura. Então, eu tenho 3 passos mega importantes que eu preciso executar da forma correta para que eu otimize também o uso da minha cobertura. Então, a primeira coisa, na hora de remover, preferencialmente medicar a dor, se precisar fazer uso de alguma medicação prescrita pelo médico, e utilizar as terapias, né, de distração, música, coisas que podem ajudar nesse momento também, que a gente sabe que não é um momento fácil, né? Molhar essa cobertura, né, que vai ser trocada, dar um tempo para ela começar a desgrudar ali da pele. De repente, se é uma cobertura à base de adesivo, posso utilizar hoje, a gente tem os removedores, né, de adesivo à base de silicone, não tenho esse removedor, posso usar de repente um agé para me ajudar, né, que são aqueles olhinhos para me ajudar a remover essa cobertura e aquele excesso de sujidade, crosta que muitas vezes está aderido. Aí eu vou para o próximo passo, que é mega importante, que é a hora da limpeza, né? Então é a hora do banho, então preferencialmente o sabão de pH ácido, né, que ele é mais amigo, né, da pele, e não deixar essa lesão alcalina para justamente você já começa a pensar em prevenir
colonização e infecção. A utilização da água salina, né, para poder minimizar a dor, isso aí já tem trabalhos já bem estabelecidos para que melhore a dor na EB. E se eu já estou vendo que o curativo está encharcado, que já tem uma secreção amarela esverdeada, algum sinal de infecção, a área está dolorida, está inflamada, eu já coloco o ácido acético na água do banho, porque eu já começo a promover, né, uma limpeza nessas lesões durante o próprio banho, né? E aí, depois terminou a situação do banho, eu tenho que descontaminar essa lesão, porque a gente não consegue garantir muitas vezes, né, na hora que está ali na banheira o bebê, se ele não fez xixi na água, então eu preciso promover uma limpeza um pouquinho mais minuciosa nesse momento, antes de eu colocar a cobertura. E aí hoje a gente tem, né, as soluções com PHMB que podem ser utilizadas sem menor receio para poder fazer a descontaminação desse leito da ferida. E como que a gente faz? Bebendo a gaze, deixando lá quietinho 15 minutos, e aí eu vou observando, porque muitas vezes só no banho você não consegue remover aquela sujidade, às vezes fica aquela nata, né? Muitas pessoas falam, é o biofilme. Não, é um resíduo, né, das bactérias, de exudato, da crosta, da pele, da bolha que rompeu, então fica toda aquela, né, aquele conteúdo que toda e qualquer bactéria vai adorar, né, para ficar lá bem escondidinha e se proliferando e de repente provocar uma infecção. Então tem que limpar. Dá trabalho, leva horas muitas vezes. Às vezes você tem que reaplicar o PHMB, você não consegue amolecer bem aquele tecido. Vai mais uma vez, terceira vez. Aí sim, depois que eu conseguir promover o máximo de limpeza, né, e que a pessoa, lógico, conseguiu ali naquele momento, aí sim eu vou começar a pensar em qual cobertura que eu vou estar utilizando. Mas esses passos são fundamentais. E por que a gente fala desses passos quando a gente fala de uso racional da cobertura? Porque não adianta você ter a melhor cobertura se você não tiver o passo, o preparo. Se você não souber como retirar essa cobertura, né, ela pode grudar e você fala assim, nossa, a cobertura não presta porque grudou. Eu sempre falo, algumas famílias têm alguma dificuldade, né? Tira na hora do banho, deixa molhar, deixa lá um tempo, joga água, encharca aquela cobertura, como se realmente ela estivesse recebendo muita secreção a ponto dela ficar encharcada, né? Super saturada, porque aí ela vai descolando. Então, o Livres para Voar colocou aqui é ter paciência, ter muita paciência. Eu ouvi uma vez da Maria Helena, e eu pratico isso muito antes, às vezes, do banho. Quando a cobertura soltou fácil, tenho muita crosta, eu sempre peço para as famílias colocarem hidrogel na crosta antes, quando estiver preparando a água do banho, quando estiver assim, fazendo qualquer outra coisa, pega o hidrogel, passa na crosta, deixa uns 5 minutinhos, passa de novo, depois vai para o banho, deixa cair bastante água. Normalmente aquela crosta desprende com bastante facilidade, né? Você ofereceu tanta umidade para aquela crosta, que nada mais é do que uma ferida ressecada, e ela vai acabar, então, saindo aí aquela crosta com bastante facilidade. Você vai conseguir colocar a sua cobertura, cobertura especial aí. E uma casquinha, vai cicatrizar, né? Não funciona assim. Então, travou? Deu uma travadinha, mas... Eu falei que crosta, que antigamente as pessoas achavam assim, ai, tem casquinha, que maravilha, vai cicatrizar. Crosta. Deixa formar a crosta, né? Mas nossa, as pessoas A ferida adoram uma precisa casquinha. respirar, então tem vários As pessoas conceitos, adoram né, uma casquinha. Então, assim, casquinha não é legal, tá bom, gente? Então, assim, tá com aquela casquinha, usa o hidrogel antes do banho, realmente ajuda muito a remoção. A Casinha Ferreira colocou aqui. Eu quero responder um pouquinho das perguntas, Evelyn, tem muita, tá bom? Calma aí. Vamos começar. Então, aqui, eu vou começar com a Ana, que foi a primeira aqui. Vou botar aqui, ó. O que usar? Eu adorei essa pergunta dela. O que usar no pescoço, sendo que é uma região úmida e que dá muitas bolhas? Sim. Bom, essa área realmente é axila e pescoço.
São Inguinal. áreas... Eu também incluo inguinal e Sim, glúteos. sim. Mas o pescoço e a axila, eles sofrem muito atrito, né? Só. Pela gola da roupa e, né, das camisetinhas e tudo mais. O que normalmente você precisa saber o tamanho que está essa lesão, né? Então, mais uma vez, a cobertura tem que cobrir a lesão e a pele íntegra, tentar evitar o máximo de atrito, ela tem que ser maleável, conformável a essa região. E às vezes a lesão é pequena e eu não preciso usar uma cobertura muito grande. Eu posso, às vezes, tratar com coberturas pequenas localmente, né? E protegendo essa pele até a borda com os sprays barreira, com o próprio creme barreira, né? É que às vezes com o creme você não consegue, às vezes, fazer uma fixação se o curativo, por exemplo, for um curativo com borda adesiva. Mas, às vezes, você consegue tratar essas lesões menores e depois vai protegendo. Eu já vi algumas mães usarem, associarem, na verdade, o creme barreira e depois aplicar o spray barreira. E, com isso, as lesões acabam não formando com tanta facilidade. Primeiro, essa pele vai ficar mais hidratada, mas o spray barreira, ele vai conseguir, sei lá, e não deixar essa área ficar transpirando tanto. Então, você tende a ter um menor número de lesões depois de tratado, né? Durante o tratamento, é o mesmo princípio. Curativo conformável, que faça realmente a absorção necessária, né? Que proteja aquela área contra a fricção. E aí a gente tem inúmeras tecnologias, essas espumas mais finas, né? De poliuretano com silicone. Por que não, às vezes, uma camada de contato e a gase? Você pode usar malha tubular para poder fazer a fixação enquanto você está fazendo o tratamento. Mas eu já vi resultados muito bons com creme barreira e spray barreira para depois prevenir a formação de novas lesões nessas áreas que são tão úmidas e de difícil mesmo, né? Fixação, enfim. Isso, eu adorei essa sugestão do creme com o spray, né? Essa região realmente é muito úmida. As pessoas usam um pouco o spray barreira quando tem epidermólise bolhosa, as pessoas esquecem que o spray barreira ele tem um papel super importante, principalmente nessas regiões que são úmidas, né? Então é bem importante que a gente lembre disso, do spray barreira. Lembrar que ela precisa, quando você fala de pescoço, ela precisa ser conformável. Não adianta você botar alguma cobertura que a pessoa não vai mexer o pescoço, um pescoço duro, assim. Não dá, né? Então ela precisa ser conformável. De novo, não é uma receita de bolo, mas pode usar, né? As membranas, podem usar as espumas. Eu gosto nessa região muito quando a ferida é pequena ou menor que é possível. Alguma coisa com borda, porque você já tem uma cobertura completa, você coloca a borda e já fecha essa ferida. Quando é possível, às vezes não é possível, você tem que colocar uma Sim. cobertura completa, como se fosse mesmo um colar. Mas é importante que você tenha mobilidade. E as malhas tubulares, elas funcionam, você faz Ai, gente, esqueci o nome, mas faz um colarzinho de malha, né? Então você consegue aí fazer. E nessa região que é úmida, usar o creme, o spray, para proteger, para evitar, para manter essa pele ao redor, né? Menos úmida e facilitar e favorecer a cicatrização. Isso é muito bom. Aqui, ó, o Rod agora, o Rodrigo, ó. Cobertura do tipo espuma pode ou deve ser usada como proteção para a não formação de bolhas? Sem Fez duas dúvida, né? perguntas em uma, hein, Rodrigo? Sim. As espumas de poliuretano, né, e principalmente essas espumas, às vezes com borda para áreas de dobra, né, e áreas que sofrem pressão, cotovelo, joelho, região de glúteo, né, é muito comum as lesões. A pessoa, quando está frequentando a escola, fica muito tempo sentada, elas formam a lesão justamente na região glútea e na parte posterior da coxa, né? Então, as coberturas de espuma, elas protegem muito bem essas regiões e podem e devem ser utilizadas também para proteção. Porém, né, mais uma vez, uso racional. Não é para proteger o corpo inteiro, não é para ficar totalmente enfaixado. A cobertura deve ser utilizada onde tem lesão, né, que eu estou tratando, e eu vou usar a cobertura em áreas que são muito susceptíveis à formação de novas lesões. Por exemplo,
eu passo o dia todo sentada. Então, vou proteger essa região que está sofrendo atrito. A todo momento, eu tenho lesões no joelho, né? De repente, a criança está aprendendo a andar e cai, se machuca. Está aprendendo a engatinhar. Eu preciso proteger essas áreas porque elas vão se machucar, porque são regiões que estão mais susceptíveis realmente. Então, as espumas, elas não, além da questão da toxicidade, né? Lógico, mas você não vai usar nenhuma espuma com princípio ativo, não vai ser uma espuma, de repente, impregnada com alguma substância para estimular a cicatrização, uma espuma neutra, que bem fixada, seja com borda, né? Ou mesmo o próprio silicone, uma fixação também, né, com uma malha adequada, você consegue sim proteger. Então, lembrar que essas espumas, muitas delas, né, Evelina, elas fazem o gerenciamento do microclima, que vai proteger aquela pele também, né? Também. Então, assim, as espumas, elas podem e são usadas, Rodrigo, como tratamento e também, em algumas áreas de atrito, como prevenção. Então, você pode usar aí dessas duas. O Rodrigo fez... Rodrigo, você bombou de pergunta, tá? Vou fazer outra sua aqui, ó. Tem algum malefício no uso contínuo das coberturas tipo espuma em um mesmo local? Não tem nenhum malefício. A não ser que você esteja usando uma espuma com princípio ativo. Errado. Por exemplo, uma espuma com prata, né? Eu estou usando ad eterno naquele mesmo local, aquela mesma lesão, sem estar tendo uma avaliação criteriosa do período que está sendo utilizado esse princípio ativo. Pode ser tanto prata, a gente tem uma outra substância, o DACC, né? Acho que é essa a sigla que é uma outro material de silicone que tem um antimicrobiano. Então, só teria malefício se fosse nesse sentido, de ter algum princípio ativo, algum medicamento, algum antibiótico, enfim, que possa atrapalhar, de repente, a hora que você precisar, de repente, gerar alguma resistência. Outra coisa que também eu vejo, que eu preciso falar, doutora Rosalie, claro. O uso dos olhos, os olhos doados. Cuidado, né? Vejo muito, assim, eu sigo várias pessoas com EB, famílias em redes sociais e tudo mais, eu vejo que eles recebem doação de um óleo à base de peixe. Não existe nenhum estudo, né? O óleo de peixe ele não está no consenso internacional da Debra Brasil para tratamento de feridas. E a substância oleosa, a gente tem que tomar muito cuidado, que mesmo os AGS que a gente tem no país, né, no Brasil, a gente tem muita empresa fabricando AGE em fundo de quintal. E a gente não tem garantia nenhuma, né, da procedência, de armazenagem, de controle de qualidade, de contaminação e tudo mais desses óleos. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, pegue um produto que esteja registrado na Anvisa, né? A gente tem que ter... Isso é o começo. É o mínimo. Que seja um produto para a saúde. Tem que ser registrado que seja um produto para a saúde. Porque, às vezes, também tem alguns que estão registrados como cosméticos, mas a gente vê que... Mas tudo bem, tem empresas que fazem existe todo um trâmite, né, na Anvisa para poder fazer a regularização desses materiais, mas é muito importante não pegar qualquer óleo, né? Então, eu tenho muito receio, e eu já vi, né, situações de piorar, assim, inflamação, piorar prurido, né, da criança não conseguir conversar, coceira. A coceira. Melhora muito a coceira, gente. Porque você não sabe o que tem naquele produto, se é irritativo para a pele sensível. Então, assim, esses produtos de uso cosmético, então que não tem um registro claro na Anvisa, né? A gente não tem controle sobre os produtos que tem naquele material, naquele produto, naquele produto para cobertura. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu botei essa pergunta aqui da Ana, porque eu não sei o que é teufa, Ana. Você conhece? Posso cortar o teufa? Não sei o que é, Ana. Coloquei aqui para ver se alguém sabe, se a Evelina sabe. Eu não sei o que é. Teufa
Não é um tipo de curativo Eu de não... cobertura? Gente, ó, nunca ouvi falar, Ana. Ana, se você tiver. Ana Bom, tá né? aqui. Ana, coloca aqui pra gente o que que é, porque eu não sei o que que é Teufa. Tem uma aqui, só vou colocar essa pergunta aqui da Casinha Ferreira, porque a gente fez uma live com o Dr. Lucas Leal, que é dentista, logo no comecinho aí, ainda na pandemia, a gente falou sobre lesões bucais. Então, assim, vai nessa live e se você ainda tiver dúvida sobre a Teufa é uma espuma, a Janine colocou aqui. Janine, a gente nunca ouviu falar dessa marca. Eu nunca ouvi. Qual o produto indicado? E aí, se você tiver dúvida ainda, Casinha, você pode mandar mensagem pro Dr. Lucas, ou então manda aqui pra gente, pra Débora, que a gente reposta pro Lucas pra gente tirar essa dúvida, tá bom? Mas tem algumas coisas que a gente pode usar aí em lesões da cavidade bucal. A gente deixa pra falar em particular. A Janine botou aqui. Ah, o Lucas entrou. Acabei de falar em você, Lucas Leal. Acabei, nesse minuto. Impressionante. A Janine colocou aqui, ó. Óleo faz muita foliculite, obstrução de folículos também. E Teufa é uma espuma. Qual que é a marca? Qual que é a marca, Janine? Qual que é a empresa? Ô, Lucas, a Casinha Ferreira que está aqui, ela perguntou aqui sobre produtos para usar para lesões de cavidade bucal. Então tá aí, ó. Leal Lucas, pode procurar ele, tá, Casinha? Lucas está na área. A gente continua Eu acho aqui. que tem até uma live extra, né? Um material extra. Tem, mas a gente fala de Que ele fala. escovas. Tem. Sobre Desculpa, tá. escovas. Tá muito boa essa Sei. parte extra no YouTube Sim. que o Lucas fez. Eu tenho mais uma. Eu quero botar mais uma pergunta daqui. Tem mais duas por enquanto aqui. Do Rod de novo. Qual a cobertura mais indicada para feridas mais ulceradas, principalmente nas extremidades? Que a gente. Não vamos falar o mais indicado, mas o que a gente tem que pensar quando a gente fala em feridas de extremidades? Acho que fica Primeira melhor. coisa, conformidade, maleabilidade, possibilidade de recorte, né? A gente vai ter que pensar, porque a extremidade eu tenho, né, que fazer separação dos dedos, ver o local onde está aquela lesão. E outra coisa, também depois que eu aplicar minha cobertura e efetuar a fixação, que eu não limite totalmente o movimento daquele membro, porque o próprio movimento ele é importante para estimular a circulação naquele membro e para que ele possa também cicatrizar, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é aquele excesso de enfaixamento, né? Restringe totalmente a mobilidade. E vamos pensar, a pessoa que tem AIB do tipo distrófico, ela já tem uma alteração na parte, né, das camadas mais profundas da pele, e essa pele normalmente ela já vai ser mais atrófica. Se eu restringo, né, o movimento, eu só pioro, né, essa questão da mobilidade. Então, essa pessoa vai parar de andar, ela vai perder praticamente a mobilidade, não só por conta, muitas vezes, da evolução da doença, mas a forma que eu estou fazendo a própria fixação desse curativo, esse excesso de material, esse excesso de enfaixamento também vai contribuir para essa diminuição de mobilidade. A gente tem que pensar no futuro dessa pessoa, né? Ela vai querer ir para a escola, ela vai querer andar de bicicleta, ela vai querer se movimentar. Então, tem que tomar muito cuidado realmente com esse excesso de proteção, que a gente acha que está protegendo muito, mas é muito importante pensar na questão da mobilidade. Então, lesão nas mãos, eu tenho que usar uma cobertura, de repente uma camada de contato e usar um secundário com uma gaze que eu consiga saber o número de camadas e que espessura eu vou deixar, né, dessa cobertura para poder fazer uma fixação e uma absorção adequada, mas também que eu consiga permitir a mobilidade desse membro. Então, é extremamente importante. Você falou, exatamente, a gente sem falar marca, ou tipo, o que é muito importante que você consiga ter tudo isso que a Eveline falou. Uma cobertura que seja conformável ao que você precisa cobrir, né? Se ela é ulcerada, que ela
ela precisa então ficar em contato aí com o fundo da sua ferida. Não adianta você colocar uma tenda de cobertura. Sim, você precisa que essa cobertura esteja em contato com a sua ferida ulcerada. Então, ela precisa se conformar não só ao local que você quer colocar, dedo, calcânio, mas também a forma da ferida, né? Ela precisa permitir que você tenha movimento, principalmente, porque se for pé e se for mão, né? Principalmente, você precisa seguir aí andando, tendo suas atividades, o seu contato com a mão. Então, assim, é muito importante que ela tenha essas características, né? E, enfim, e ter um acompanhamento para que você veja se essa ferida está evoluindo bem, se está retendo essa secreção. Como a Eveline falou, às vezes você coloca gás, você consegue saber. Hoje existem várias marcas, então tem espumas que são mais finas, espumas que são mais grossas. Então, que você tenha essa possibilidade de saber aí colocar essas camadas, trabalhar com essas camadas para você não ter um membro todo duro e não mexer. Principalmente isso. Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Dedeco 80. Eu vou ler aqui. E aí fica só como reflexão. Boa noite. Eu tenho AB simples. Gostaria de saber como vai ser minha qualidade de vida quando estiver velho. Dedeco, a gente espera que ela seja ótima, né? Que você, com esse conteúdo aí, com esse tanto de avanço que a gente está tendo com a epidermólise bolhosa, né? Com o tratamento, com o controle dos principais sinais e sintomas, com o controle das principais queixas, né? A gente espera que se não chegar a cura até você ter velho, e eu nem quero saber o que você considera velho, né, Eveline? Vamos lá. Ele parece ser novinho aqui na foto. Eu não quero saber eu o que ele é. Porque tá bem pequenininha. Eu não quero saber o que ele considera velho. Vai que ele considera velho com 40 anos, né, Eveline? E a gente tá frita. Sim. Não pode. Você tem que saber o que você considera velho. Mas a gente espera que você tenha, assim, aí a melhor qualidade de vida e que a gente não, mas que esses pesquisadores aí mundo afora consigam achar a cura ou então o melhor controle da doença. Tem um montão eu acho também, né, doutora Rosalie, ele tem EB simples, né? Sim. Então, normalmente, é uma doença que ela acomete muito a pele, mas os sistemas, né? A parte nutricional, a parte hematológica, motora, normalmente não... À medida, né, que o tempo vai passando, essas lesões tendem a diminuir e a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida muito boa, né? E consegue trabalhar, e, enfim, realizar todos os sonhos. Não que as outras pessoas não tenham, mas as pessoas com EB simples, em alguns tipos, eu não sei qual subtipo, né, de EB que ele tem, mas acaba, às vezes, as lesões até ficando muito localizadas, às vezes só no joelho, só nas pernas, então tende a melhorar, né? Adriana, 9600, a gente já está quase uma hora, tá, conversando. Adriana fez uma pergunta ótima e é um tema que rende uma live inteira. Mas a gente pode só passear sobre o assunto petrolato. Ai... O assunto polêmico. Gente, petrolato é um nome para vaselina, tá bom? Vaselina é petrolato. Então, até a Adriana falou o nome mais técnico do produto, mas muitos conhecem como vaselina. A vaselina, ela é um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, mais pura no sentido da vaselina em si. A emulsão de petrolato, ela já que está presente nas coberturas que a gente utiliza hoje, ela já é emulsificada com outras substâncias. Podem ser utilizadas em EB? Pode, né? Principalmente, eu vejo uma boa alternativa de tratamento quando aquela minha lesão, eu preciso trocar a cobertura a todo momento, né? Tá muito exudativa, né? Então, você consegue muitas vezes diminuir o custo, né, dessa terapia e consegue fazer uma troca, porque ele não vai aderir, né, no leito da ferida e você consegue fazer a troca.
né? De repente, uma situação de emergência, né? Você Essa para mim é a principal, na verdade, gente. é aquela, você vai, de repente, falou que tem alguns materiais tinha que andar tipo um kitzinho de uma maletinha de emergência, então uma gazezinha com emulsão de petrolato, um spray removedor de adesivos, são produtos que a gente não sabe, de repente você precisa parar num pronto-socorro. O material, você vai lidar numa situação que muitas vezes aquela instituição não tem material adequado para ir bem. Então, o que vai fazer? Então, você tem que ter, de repente, esse material ali para poder te auxiliar até que você consiga o acesso. E eu tenho conversado isso quando até a doutora Janine, às vezes, principalmente agora com essa situação de pandemia e tudo mais, que o kit borboletina não chega a tempo. Então, a primeira coisa que eu pergunto, não tem nem a gase com emulsão de petrolato, porque já é um produto que já está impregnado, você não precisa ficar preparando ele, jogando óleo ou vaselina ou qualquer outra substância que você nem consegue controlar a quantidade desse material que você vai estar aplicando nessa lesão. Então, esse excesso de manipulação também pode levar a contaminação e uma infecção Principalmente. nesse recém-nascido. Então, use a gase com emulsão de petrolato. Pode usar? Pode. Eu tenho duas considerações para falar sobre a gase com emulsão de petrolato. Eu concordo com a Eveline quando a gente fala de emergência. A gente trabalha, eu principalmente, né, trabalho em um hospital público. Então, para mim, é quando a gente não tem o que usar, vai usar uma gase seca. A gase embebida em petrolato, ela pode ser uma saída melhor do que a gase seca, ou que a gase embebida em vaselina, ou que a gase com pomada, né? Você vai tendo aí algumas opções. A gase embebida em petrolato, ela não está no consenso da Debra Internacional. Mas, de novo, quando a gente transporta para a realidade do Brasil e principalmente a realidade de vários serviços pelo Brasil, a gente precisa fazer escolhas, né? Melhores escolhas. Tudo é isso. Então, por isso que é importante você ter o acompanhamento do profissional capacitado, né? Para ele entender, então, que às vezes ele vai lançar mão aí dessa gase como uma ponte até chegar a uma cobertura mais adequada, uma cobertura melhor, ou então é o que ele tem para usar naquele momento e vai ser melhor do que a gase seca, ou que a gase com pomada, ou que a gase com qualquer outra coisa. E a segunda consideração, que a primeira foi dividida, tá? Foi uma só. A segunda é falar que as pessoas são diferentes. Então, a doutora Roseli falou que eu posso usar gás. Não. A Eveline falou, não. A gente falou que é possível. Mas pode ser que em você grude mais do que no seu vizinho, né? A gente sabe que pessoas com EB, elas têm sensibilidades de pele diferentes, né? Elas têm nutrição diferente, elas têm hidratação de pele diferentes, elas têm tudo diferente. Então, eu não posso pegar e botar todo mundo na mesma caixinha e falar que vai servir para todo mundo igual. Pode funcionar melhor para um, pior para outro, né? Por isso que é tão importante o acompanhamento de um profissional capacitado. Isso é muito importante. A gente sempre fala a mesma coisa. É muito importante o acompanhamento de um profissional capacitado. Tem mais uma pergunta da Ana. Guardei a última da Ana. Ó, o Theo tem lesões abertas na palma da mão. Não tem como colocar nada ali. O que colocar? Spray? Bom, essas lesões não cicatrizam, né, Ana? Depois precisaria, assim, a gente fazer uma avaliação e, de repente, criar um molde, né, de uma luvinha que consiga fazer uma proteção dessa palma da mão. E principalmente, por que ele machuca mais a palminha da mão? Ele está engatinhando? Porque isso, às vezes, é uma fase, né? Ou então vai... Então, você consegue fazer, de repente, alguma proteção a mais. Então, fora a cobertura, uma coisa que eu acho muito legal, não vou falar pelas mãos, porque eu ainda não vi uma elasticidade suficiente para você conseguir encaixar a mãozinha e consiga fazer uma outra proteção. Mas uma coisa que funciona muito bem são aquelas joelheiras, né? Então, a gente faz normalmente o curativo, né? Tradicional da criança quando ela está engatinhando, aprendendo a andar e tudo mais.
E aquelas joelheirinhas, né, que hoje você já compra até pronta, protegem demais, porque é uma proteção a mais que você está dando para uma região que sofre atrito a todo momento. A palma da mão eu ainda não descobri, né, uma luvinha que seja tenha realmente essa elasticidade o suficiente para você conseguir encaixar. Mas vale a pena a gente pensar, né? Gente, o Theo Alguém não conhece? para, vai, o Theo não para. Mão, o Theo acho que fez 2 anos, né? O tempo todo em contato com o mundo, descobrindo o mundo. Então, tem também muito provavelmente do contato. É difícil fixar, né, uma cobertura sem você tirar isso do contato, né? Deixar a mãozinha dele solta para que ele siga aí explorando e conhecendo. E aí você fica aí nessa gangorra. Mas o spray, ele precisa ir na pele sadia, tá? Na pele fechada. Você não pode colocar o spray na ferida, tá bom, Ana? Isso que é muito importante. O spray que a gente fala de proteção, esse spray aí barreira, ele vai na pele íntegra, nunca na ferida. E a Ana concordou aqui comigo. O Theo não para, gente. Ó, vai ter. A gente fica entre isso, entre impedir ele de conhecer aí, tocar e segurar, e de repente colocar uma cobertura que deixe. Mas principalmente uma cobertura que não restringe esse movimento dele, que acho que é o mais E importante. eu acho, sem dúvida, aí das mãos principalmente, né? Principalmente. Ali é onde ele vai poder desenhar, poder manifestar todas as suas outras artes, Se como manifestar, né? escrever, se alimentar, né? Se manifestar. Gesticular, enfim. Então, as mãos é muito importante. Então, quanto menos a gente restringir o movimento, né? Às Sem vezes você dúvida, faz um recorte de alguma cobertura, fixa só aquela região, né? Essa luva aí que lá fora, fora do Brasil é muito comum o uso da luva, mas a gente está falando de uma realidade que é muito diferente, né? O verão não é o verão do Brasil, não são temperaturas, né, super quentes, super úmidas. Você tem de temperaturas mais repente, frescas, então. alternativa talvez você achar uma luva bem maciazinha e cortar os dedinhos, né, para só Sim. proteger já a região da palma da mão, que ele acaba se machucando, e colocar uma cobertura, né, que consiga ser maleável, né, e fina o suficiente para não Ainda restringir esse mais movimento dele, e a luvinha por cima, e Ainda retirar os mais dedinhos. num dedinho tão pequeno de 2 aninhos, né? É um dedinho realmente super pequeno. Gente, a gente já tá a 1 hora, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, né? Daqui a pouco ele, daqui a pouco ele tira a gente daqui. Tem várias pessoas aqui falando e agradecendo aqui a nossa live, falando sobre o assunto muito bom. Quem fez pergunta de boca, vai lá, manda pra gente inbox na Débora que a gente repassa pro Lucas. Ou então procura aí Leal Lucas, Leal _ Lucas. Pode perguntar pra ele, pode dizer que fui eu que autorizei. Pode chamar aí no Instagram, tô brincando, gente. Mas o Lucas é super parceiro, voluntário da Débora. Tá sempre super disposto aí a responder e tirar todas as dúvidas, tanto de pessoas, tá bom? Famílias, pessoas com AB, como de profissionais mesmo da área da saúde que querem tirar dúvida dessa parte aí de cuidados com a cavidade oral. Ele tá aí, gente. Ele atualizou, deu um joinha. Eveline, a gente já tem 1 hora aí, 1 hora conversando. Eu queria que você amarrasse isso aí. A gente falou muita coisa sobre o uso racional, mas eu acho que o que fica. A Fernanda colocou aqui uma pergunta, eu vou ler, Fernanda. É porque a gente está falando sobre uso racional. Eu vou ler sua pergunta. A Fernanda falou sobre cabelo. Ela falou que faz muita progressiva e que acaba machucando o couro cabeludo. O que ela pode fazer para evitar? Eu acho que principalmente não fazer a progressiva. A Fernanda não queria ter que falar isso aqui ao vivo, mas é evitar a progressiva. Ela é muito prejudicial não só para o seu couro cabeludo, mas também para o seu fio. Então, assim, a gente quer ter um cabelo lindo, mas aí a gente precisa ter esse E aquilo cuidado com o também, corpo. né? O tipo de substância, né? E de química que está sendo Sim. utilizada, né? A gente não pode ter uma garantia 100% dessa
essa substância não vai te causar nenhum tipo de alergia, né? Enfim. Sim. É complicado. Gente, é progressiva só em salão conhecido, sem produtos formal assim, então nem pensar, pessoal. Já fiz muito no cabelo, mas realmente assim é muito perigoso. Então a gente tem que evitar. A Fernanda colocou também uma pergunta que fica aqui para um próximo tema, Fernanda. A gente já tem esse tema aí para conversar sobre isso, que é essa parte da gravidez, da sexualidade. Então, mulheres com epidermólise bulhosa ao engravidar, será uma gravidez de risco? Tenho muito medo de engravidar no futuro. A gente vai conversar sobre isso com uma gineco obstetra, mas são vários fatores que a gente leva em consideração. Não é só a epidermólise bulhosa em si, mas todo um contexto de anemia, de nutrição, que a gente precisa levar em consideração outras doenças associadas que você pode ter, né? Então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Bom, se quiser mandar uma pergunta inbox um pouquinho mais direta, a gente tenta responder, mas esse tema ele já está na nossa lista de Debra Talks, tá bom? Então a gente não responde completamente agora, mas eu te convido a acompanhar, que a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre esse tema aqui. E aí, Eveline, então, a gente falou sobre muita coisa. Faltou muita coisa, viu? Mas, Mas tudo gente, bem. faltou muita Sempre coisa. falta. Sempre falta. Mas é bom, sabe por quê? Porque aí você ativa a curiosidade das pessoas a procurarem. A gente quer, com o Debra Talks, iniciar, que a pessoa tenha esse início da busca, né? Por onde eu começo? Por onde eu vou começar? São tantos os caminhos, mas por onde eu começo? O começo é sempre muito difícil. A gente quer chutar essa bola e colocá-la para jogo, né? E aí as pessoas vão, então, chutá-la para o gol. Então, eu acho que esse é o principal objetivo do Debra Talks, é trazer esse conteúdo simples e ativar essa vontade de saber mais. Então, a gente... E aquilo, né? Eles não estão sozinhos, Não. né? Nós estamos aqui é, compartilhando, dividindo, né? Tentando ajudar de todas as formas. Agora, cada vez mais, né? Com o mundo virtual aqui, com conexões à internet, seja live, seja web aula, enfim. Estamos aqui para dar todo o suporte, né? Que essas famílias, essas pessoas com EB precisam. Então, eu acho que a grande sacada é vocês não estão sozinhos e a todo momento, né, o que eu tenho observado pelas lives semanalmente da Débora, estava até sentindo falta, já tinha umas 2 semanas, teve só de CEO. Cadê as que eu gosto de ficar lá palpitando? Enfim, mas eu acho que tem sido assim fantástico desde a primeira, né, que eu vim acompanhando vocês e foi só crescimento, só agregando conhecimento, informações de qualidade, ou seja, contem realmente com o trabalho que a Débora vem fazendo, que é um trabalho muito sério e eu sempre fui fã de carteirinha e agora não estou trabalhando mais em outra empresa de curativo e falei que para a doutora Janina até que essa foi a parte boa, que é porque agora eu posso participar da Deva Brasil. Então, está sendo muito, muito bom. Oficialmente voluntária. Oficialmente voluntária. Então, estou muito feliz. E para finalizar, eu só tenho a agradecer por esse momento, né? E mais uma vez reforçar aquela minha frase que eu falei no início, do quanto é bom os reencontros, né? Eu estou vendo aqui das pessoas que estão participando da live, vários reencontros, várias pessoas que passaram, trabalharam comigo, seja colegas, colegas médicos, enfermeiros, família, amigos, enfim. Então, estamos todos aqui e dizer que, embora eu não esteja trabalhando, né, oficialmente, eu estou me aventurando aí com alguns assuntos e que não vai fugir, sem sombra de dúvida, na questão de ajuda às pessoas com EB. Então, eu acho que o mundo de EB entrou na minha vida, né? Meio que ele foi me cercando. Hoje eu aliás, hoje não, já há 2 anos, né? Eu venho respirando o mundo de epidermólise bulhosa.
preciso buscar, né, agora alguma coisa a nível de trabalho, que a gente precisa pagar as contas, né, os boletos chegam e tudo mais, mas tudo que eu venho buscando, a EB está junto comigo e está no meu pensamento e está nos meus planos futuros, seja para estudar, para tentar buscar uma melhor qualidade de vida para todos nós, né? Para a gente Sim. que trata dessas pessoas e essas pessoas que precisam, de fato, de um tratamento digno e de qualidade e com muita empatia, com muito amor, que é isso que a gente quer. Sim, sim. Tem várias pessoas falando aqui, ó. Leto Zanro. É sua irmã? Parabéns, irmã. É? Não tem seu sobrenome? Ou pelo menos não aparece aqui. Leto Zanro. Parabéns, irmã. E a Janine colocou aqui, ó. Obrigada, Eveline, pela sua participação e pela sua ajuda. A Casinha Ferreira, tenho certeza que vai ser sucesso em qualquer coisa que fizer. A Ana falou que estava com saudade. Gente, a Eveline falou que ela só comenta na minha. Vocês podem comentar na do Leandro também, tá? Vocês podem entrar, ficar lá comentando, questionando e perguntando. Pode colocar no do Leandro também. Não precisa ser só no meu, não. A Kami Katsuragi. Quê? É minha irmã também. Ah, você tem quantas irmãs? São 2 irmãs e um irmão. Ah, então tá. Família grande. Evelina é brilhante em tudo que faz. Kami Katsuragi. Vai vir novidades pra ela. Letusa. Tia Sônia... É da sua irmã, Letusa. Então, Letusa. E tia Sônia, sempre que Deus continue abençoando vocês. Gente, tia Sônia... A Juliane tá aqui também, vice-presidente, obrigada sempre. E, assim, eu acho que esse tema, assim, o uso racional de coberturas é um tema que eu converso toda consulta de pessoa com EB, eu acho que eu tento novamente passar o uso racional, porque ele vai se perdendo durante o dia a dia. Por mais que a pessoa no começo comece a usar certo, durante o dia a dia, como a Eveline falou, o dia a dia, ele pode ser muito difícil, e em alguns casos ele é muito difícil. As trocas do banho são muito demoradas, em alguns casos são extremamente dolorosas, né? Então, esse dia a dia vai se perdendo muita informação. Por isso que é tão importante o acompanhamento regular com o profissional, né? Eu sempre falo, não adianta ficar pulando de profissional para profissional, não adianta ficar pulando de cobertura para cobertura, né? Você conseguir acompanhar de forma horizontal, com a mesma pessoa, tendo isso, ele é muito mais benéfico. Então, acho que isso é muito do uso racional da sua cobertura. Não adianta você ter toda a cobertura da mais cara, da mais tecnológica, se você realmente não faz aí esse uso racional, não tem esse profissional para te orientar, para puxar a sua orelha assim, né? Falar assim, olha, você está usando errado, né? Tem que usar certo, tem que usar assim, vamos acertar assim. Doutor, eu não consigo. Às vezes o paciente fala assim, eu não consigo usar assim. Então não serve para você. Então a gente escolheu a cobertura errada. E não existe uma receita de bolo, né, doutora Rosalie? E aquilo, em cada momento da vida da pessoa com EB, um material vai estar mais adequado ou menos adequado. Então, não dá para a gente comparar, né, local de lesão, nível de exsudação, tipo de atividade física que essa pessoa exerce. Enfim, são muitos detalhes. Então, o tratamento, né, o olhar para a pessoa com D, ele é individualizado. Né? Então, você tem que ter inúmeras opções, mas sempre pensar. Eu vou fazer de tudo para que isso dure o maior tempo possível, para que não tenha que ficar trocando toda hora, para não desperdiçar e não me gerar desconforto. Né? Então, isso eu acho que tem que estar muito claro, né? Eu não preciso, se o segurativo está bem aderido, está limpo, eu não estou sentindo desconforto, eu não tinha nenhum sinal de infecção, por que eu tenho que trocar? Né? Então, não preciso trocar. Então, são N questões. E eu estou aí à disposição, gente. O que precisar sempre, para mim é um prazer, né, compartilhar desse assunto que
Que é uma vida, né, apaixonante. dedicada, né, a tratamento de feridas desde 2004, né? Então já tem um tempinho aí, uma estradinha, e eu tô sempre aprendendo com todo mundo. Mas tem uma grande lição ninguém é igual a ninguém, né? E cada momento da sua vida, uma tecnologia ou outra, ela vai ser melhor ou não. Sim. E, gente, é apaixonante mesmo conversar sobre isso, porque, na verdade, você conversa sobre pessoas, sobre vida, assim, não é só sobre cobertura. Às vezes a pessoa fica assim, né? A gente está conversando sobre cobertura, mas não, é sobre tudo. Você tem que entender a vida da pessoa, o dia a dia, o trabalho, a vida da família, do cuidador, de quem troca, como é que funciona, como é que faz, né? É um mistério que a gente resolve toda a consulta. Então, é realmente bem apaixonante. Eveline, muito obrigada por Eu que ter vindo aqui agradeço. conversar comigo sobre esse tema, né? Que é um tema que a gente fala mesmo, né? Eu acho que eu me meti a beça aí, falei a beça, porque Não, realmente é um mas assim que é tema, bom. que é o meu dia a dia falar sobre isso, sobre esse uso racional também. Então, é muito importante que vocês tenham aí o acompanhamento de um profissional capacitado, né? O uso de cobertura não é receita de bolo, não é igual para todo mundo, tá bom? Então, procurem um profissional e é isso. A Ana, quero agradecer a vocês todos da Débora, que estão sempre disponíveis a nos responder. E o Kaique colocou aqui: parabéns, meninas. A live foi... Adoro quando me chamam de meninas. Adoro. Mas você é uma menina, doutora Rosali. Adoro quando me chamam de meninas, Kaique. Ai, ai. Então, foi live, foi show. Obrigada, então. E obrigada, eu queria também agradecer, né, a doutora Janine, Leandro, você, mandar um beijo também para minha querida doutora Renata, A lá, Renatinha estava lá aqui. da Paraíba, João. saudades. João Pessoa. E principalmente as famílias, né, que permitiram, né, que abriram as portas das suas casas enquanto eu estava mais ativa, né, e podia fazer essas visitações, né, abriram as portas das casas para que a gente pudesse pensar juntas, né, um melhor cuidado, uma forma de cuidado para elas. É E isso. é isso, tá bom? Gente, muito obrigada. Essa live, eu acho que o Instagram liberou mais de 1 hora. Essa live, ele fica gravado. Eu acho que é uma nova atualização. Essa live fica gravada no IGTV da Débora, tá bom? Depois ela vai pro YouTube. E aí, para quem não conhece, você conhece o canal do YouTube? Conhece, né, Eveline? Sim. Já assinou lá o canal do YouTube, né? Já tenho o meu sininho lá Notifica. acionado Isso para aí. crer. Então, para você que não conhece, corre lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações, acompanha, vai no site para conhecer o site, que também tá incrível, tá bom? E qualquer Muito. dúvida que ficou dessa live, manda inbox, né? Que a gente responde, a gente encaminha para responder, a gente, na equipe da Débora também responde, tá bom? É só entrar em contato. Eveline, muito obrigada. Muito Boa noite. agradeço. Foi um prazer conversar com Beijo. Boa você. noite para todos. Prazer foi E a meu. gente se fala. Tchau, Prazer muito pessoal. grande. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.